queridos alunos! Tudo bem com vocês? A Nutri tem a certeza que está tudo bem com vocês, tá bom? Hoje vamos falar sobre rotulagem dos alimentos. Na aula de hoje vamos entender quais são os itens importantes que tem que conter no rótulo do alimento. Você já parou para pensar que aquelas informações, aqueles números, aquelas imagens que contém no pacote de biscoito, na caixinha do leite, são importantes e são de obrigatoriedade dos produtores. Sim, os produtores são obrigados pelos órgãos que a Nutri vai falar daqui a pouco, sim, de produzir o alimento e colocar as informações necessárias para o consumidor. Então, nós somos consumidores. Então, devemos o quê? Conhecer cada item que contém no rótulo dos alimentos. Vamos lá para a nossa aula de rotulagem? Rotulagem dos alimentos. Pegue seu caderno, sua caneta e vamos lá. As informações que a Nutri vai passar para vocês foi atualizada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o órgão que fiscaliza toda a produção de alimento. Todo alimento que o consumidor, ele compra, ele consome, a Vigilância Sanitária, ela fiscaliza. Então, esse material foi atualizado em 2019. Vamos lá? Qual a importância de ler o rótulo? Essas informações que contém no rótulo dos alimentos. Sim, todas as informações são importantes. Por que, Nutri? Imagine comigo, se uma criança, um adulto ou um idoso tem uma alergia a determinado ingrediente, a determinado alimento que contém naquele alimento, aí a pessoa não lê o rótulo, compra, consome aquele produto e depois passa mal. Por isso que aprender a ler o rótulo dos alimentos é importante. Não devemos só comprar o alimento, sim, devemos primeiro ler todas as informações que contém naquele rótulo. Ah, Nutri, é muito chato parar para ler. Minha mãe e meu pai não têm tempo. Vou dar uma dica para vocês. Imagine mamãe comprar uma lata de chocolate muito cara. Ali está dizendo que tem 500 gramas. Ó, que legal, bastante chocolate. Quando chegar em casa e abrir, só tem 100 gramas. Ó, que absurdo. Mamãe pagou aquele chocolate. Quando chegou em casa, só tinha 100. No rótulo, estava informando que tinha quanto? 500 gramas. Mas quando você chega em casa, só tem 100. Então, você é o consumidor, você pode sim denunciar, chamar o produtor e reclamar, certo? Então, por isso é muito importante aprender a ler rótulo dos alimentos. Vamos lá? Como a Nutri falou, o órgão que estabelece e fiscaliza é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, em todo o território brasileiro, o órgão competente que fiscaliza toda a produção e vendagem do produto é a Anvisa. A Anvisa é um órgão que estabelece quais as informações devem constar no rótulo dos alimentos. Por exemplo, tem pessoas que têm alergia ao glúten, é uma proteína. Tem pessoas que não podem consumir glúten. Então, o que a Anvisa estabelece? Colocar as informações. Macarrão contém glúten, biscoito contém glúten, porque hoje existe uma quantidade imensa de pessoas que têm alergias alimentares. Então, por isso que ler o rótulo é importante. Vamos lá? Visando o quê? Garantir a qualidade do produto e a saúde de quem? Da população. Então, as informações do rótulo
Primeiro, é garantir a qualidade do produto, o produto tem uma qualidade, pode ser consumido e também levar saúde à população. Vamos lá? As regras são importantes para que as empresas forneçam à população dados que ajudem na hora da escolha do produto. Então, aquelas informações contidas no rótulo, sim, vai fornecer, vai ajudar na hora de você escolher qual biscoito levar, qual chocolate comprar. Lista de ingredientes, prazo de validade e informações nutricionais estão entre os itens obrigatórios nos rótulos. Claro que no rótulo do alimento existem várias informações. Pergunta de prova. Quais são as informações que são obrigatórios conter nos rótulos? Lista de ingredientes, lembra que eu falei a questão das alergias? Prazo de validade, ninguém vai querer comprar uma caixa de leite que já perdeu a validade, senão vai fazer mal. E informações nutricionais. Vamos lá. Assim, onde a Nutri tá aqui, Assim como, vamos lá. Assim como a medida caseira, que é como o consumidor mede os alimentos. Então, você tem que saber se aquele alimento, ele tem grama, tem ml, em fatias, em xícaras. Então, essas informações também são importantes. Para ver a listagem completa das informações obrigatórias, clique aqui. Por que a Nutri deixou? Que esse material você tem total acesso no site da Vigilância Sanitária. Vamos lá. Informações sobre os conservantes. Olha, lactose, glúten e diversos outros itens usados na composição de alimentos enlatados e processados são especialmente importantes para as pessoas com algum tipo de alergia. Isso, o que a Nutri acabou de falar. Então, quando você vai ler um rótulo de alimento, você vai saber se tem glúten, se tem lactose e se você ou alguém que você está comprando tem alergia, você já não compra. Então, por isso é importante você aprender a ler rótulos, tá bom? Saber os ingredientes. Por quê? Porque tem tipo de ingredientes que não serve para as pessoas que têm doenças, pessoas que estão acima do peso, pessoas hipertensas, diabéticas. Então, tem informações no rótulo que não serve para o grupo de pessoas que têm essas patologias. As regras também incluem o que as empresas não podem usar nos rótulos como palavras e informações falsas ou que induzem ao erro. Vamos lá, a Nutri vai explicar aqui. A Anvisa ela fiscaliza informações falsas também. Por exemplo, a caixa de leite. Vamos lá, vamos pensar aqui em um leite. E lá a caixa de leite fala: nessa caixa contém 100% de cálcio. Será que essa informação é verdadeira? Aí o que acontece? A Anvisa vai lá, fiscaliza aquele leite, faz a pesquisa em laboratório para saber se tem 100% de cálcio. Isso, que é um mineral que serve para a nossa saúde óssea. Então, não pode conter informações falsas. Vamos lá? E na nova regulação, vamos lá. Na nova regulação, fala que, em breve, entrarão em vigor novas normas sobre rotulagem nutricional de alimentos no Brasil. É um tema amplamente discutido. Então, essa aula, Amores de Rotulagem, é muito extensa, é amplamente discutida pelas empresas e pelos consumidores do setor que é regulado, os órgãos do governo, claro, em defesa do consumidor, além de parceiros, a sociedade em geral. Então, qual o objetivo da vigilância sanitária? Qual o objetivo do rótulo dos alimentos? O objetivo da revisão das regras para a rotulagem nutricional de alimentos é garantir o quê? Mais clareza e qualidade das informações sobre valores nutricionais e composição dos produtos que estão em comercialização no mercado brasileiro. Imagine aquele produtor comercializar, vender aquele produto e não tem as informações. Então, o objetivo dos órgãos de fiscalização é sempre fazer essa revisão. Vamos lá?
Neste processo de revisão, ó, está sendo analisada. A informação nutricional, amores, são revisadas a cada ano. Isso. Então, como eu falei, essa regulação está sendo revisada agora em 2020. Então, neste processo de revisão, está sendo analisada a criação de uma informação simplificada e padronizada no painel principal do rótulo do alimento, de fácil identificação e compreensão. Ou seja, os órgãos de fiscalização a cada ano exigem das empresas informações padronizadas e bem simplificadas para eu, você que somos consumidores, entender, compreender o que contém no rótulo, tá bom? Bom, quem indicará se o alimento tem alta concentração de nutrientes ou tem baixa concentração? Claro, sempre se preocupando com a saúde humana. Agora, tem exceções. Vamos lá saber o que a Anvisa fala. Embora a Anvisa regule a rotulagem nutricional, então, o órgão que regula, que fiscaliza toda a informação naquele rótulo é a Anvisa. Então, embora que ela regule a rotulagem nutricional dos alimentos, existem categorias, existem alimentos que estarão de fora. Sim, estarão de fora dessas normas. Vamos saber quais são? Pergunta de avaliação, Bom, existem vários alimentos que a própria Anvisa deixou de fora. Agora a Nutri vai contar um segredo para vocês. Como nutricionista, eu discordo. Sim, na minha opinião, todos os alimentos deveriam ter, sim, informação nutricional. Mas a Anvisa, o maior órgão de fiscalização no território brasileiro, ela deixou alguns alimentos de fora. Quem são? As bebidas alcoólicas. Então, para a Anvisa, não precisa de informação nutricional. Vamos lá. Bebidas alcoólicas, especiarias. Que especiarias, Nutri? Corante, cominho, isso. Água mineral. Pense comigo, água mineral. Vamos lá. Águas minerais naturais e as demais águas envasadas para o consumo humano. Além de vinagres, sal, café, erva mate, chá e outras ervas sem adição de outros ingredientes, como leite ou açúcar. Então, esse aqui que a Nutri sublinhou, pela Anvisa, esses alimentos, podem ficar de fora da rotulagem nutricional. Fica ligado que a Nutri pode botar essa pegadinha nas provas. Vamos lá? Também não estão sob o escopo da rotulagem nutricional os alimentos preparados e embalados em restaurante. Sabe aquele doce, aquele pudim que você consome na sobremesa? A vigilância também não exige que você venha cobrar rotulagem nutricional. No entanto, até as exceções serão discutidas. Lembra que eu falei que é revisada a cada ano? Isso. Então, meus amores, a Nutri, já está finalizando a nossa aula. Por fim, esses aqui são as informações importantes que não pode faltar no rótulo. Lista de ingredientes, origem, prazo de validade, conteúdo líquido não pode faltar no rótulo dos alimentos, lote, informação nutricional obrigatória. Então, aqui são os itens que a vigilância fiscaliza o produtor. O produtor só pode vender aquele produto, comercializar aquele produto se tiver essas informações, tá bom? Então, meus amores, se por acaso ficou alguma dúvida, manda a informação lá no chat que a Nutri responde. No Brasil, o órgão responsável por orientar e fiscalizar a rotulagem de alimento, quem é? A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A principal norma a respeito, é a RDC, número 259. Você pode pesquisar esse número que fala tudo sobre rotulagem de alimentos. Tá bom? Então, essa lei foi em 2002, mas todo ano ela é revigorada. Tá certo, meus amores? E aqui são os requisitos. Só repetindo que não pode faltar, denominação de venda,
lista de ingredientes, conteúdo líquidos, identificação da origem. O que mais, Nutri? Nome ou razão social e endereço. Sim, precisamos saber aonde foi feito aquele produto. Identificar o lote. Sim, quando a indústria produz aquele alimento, ela quer saber qual lote que foi para a Bahia, qual lote que foi para São Paulo, para identificar os possíveis erros. Prazo de validade, tem que conter essas informações. Instruções sobre o preparo e uso do alimento, tem que conter. Deve constar também no painel principal o quê? A denominação de venda do alimento, sua qualidade, pureza, se tem alguma mistura. Tudo isso são informações que não pode faltar no rótulo dos alimentos. Certo, meus amores? Vocês têm total acesso com a Nutri. Lá no chat, pode fazer perguntas. Nutri, aquela aula eu não entendi. Aí a Nutri digita lá e responde. Outra informação, meus amores. Esse programa que a Nutri usa, o áudio é um pouco baixo. Então, tem alguns alunos que estão questionando, estão certo. Eu sugiro sempre ouvir essa aula com fone de ouvido. Até a próxima aula!